Olá, boa tarde para você. Hoje nós vamos continuar a nossa matéria de história. Eu hoje fiz um vídeo, vou fazer um vídeo para vocês a partir do livro didático de vocês. A minha intenção é facilitar a compreensão da matéria para você aí na sua casa. Então, caso você já tenha conseguido pegar o seu livro didático lá na escola, você pode usar o livro didático em casa como se você estivesse na sala de aula, beleza? Então vamos lá. O tempo. Para escrever a história, os seres humanos tiveram de resolver o problema de situar os acontecimentos no tempo. Por isso, ao longo do tempo, eles criaram diferentes calendários, né? Foi feita uma pergunta para vocês, me parece que na penúltima atividade, se você tem ou não o hábito de usar o calendário, né? Então, muitos alunos, quase que 100% de vocês, me disseram que sim, que têm o hábito de usar o calendário. Isto é, diferentes modos de contar e dividir o tempo. Então, o calendário, ele serve para que a gente olhe os dias que estão passando e como que foi dividido dia, meses e anos e semanas em determinado lugar ou em determinado período. Para dar início à contagem do tempo, cada povo escolheu uma data que é importante para ele. Então, assim, na verdade, o que a gente quer mostrar para vocês aqui? Que existem diferentes calendários no mundo inteiro, e são muitos calendários. A gente, né, cada povo se baseou num acontecimento, num fenômeno para dar início ao seu calendário. Então, o livro traz para você dois exemplos. Os judeus, por exemplo, começaram a contar o tempo a partir da criação do mundo, que para os judeus se deu no ano de 3.760, antes do nascimento de Cristo. Então, para os judeus, antes de Cristo nascer, o mundo já tinha sido criado e eles deram início ao calendário deles no ano de 3.760. Aqui nós estamos vendo uma moça, né, uma jovem, lendo a Torá. Torá é o livro sagrado dos judeus. Então, a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada dos judeus, é a Torá. Os muçulmanos contam o tempo a partir da ida do fundador da sua religião, que foi Maomé, da cidade de Meca para Medina. Medina fica hoje na atual Arábia Saudita. Esse fato ocorreu em 622 depois de Cristo. Então, olha só, primeira coisa que a gente tem que saber. O que é uma religião? Religião é um conjunto de crenças, normas e valores partilhados por um grupo, comunidade ou por um povo. É importante que a religião ela vai ser sempre coletiva, então ela vai ser sempre praticada por um grupo de pessoas. Os cristãos, por sua vez, escolheram o nascimento de Cristo para dar início à contagem do tempo. Então, o nosso calendário é o calendário cristão, também conhecido como calendário gregoriano. Por isso, o ano de 2020 para os cristãos corresponde a 1441 para os muçulmanos e de 5.780 para os judeus. Então, como que a gente sabe que está em 5.780 para os judeus? A gente vai somar 2020 mais 3.760 e vai dar 5.780, tá bom? O calendário muçulmano ele tem uma pequena diferença porque o número de meses dele varia de acordo com o nosso. Então, atualmente, eles estão no ano de 1441. Por quê? Apesar da gente já estar em 2021, a mudança do calendário deles ocorre a partir do meio do ano. Continuando a matéria aqui. Página 12 do livro de vocês, ok? Nós vamos falar agora do calendário cristão. O calendário cristão é o mais usado no Brasil. Contamos o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo. Para nós, portanto, há os fatos ocorridos antes e depois de Cristo nascer. Vocês já ouviram a sigla ou já viram em algum livro de vocês? AC e DC? AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. No caso dos acontecimentos anteriores ao nascimento de Cristo, ao lado da data, colocamos a abreviatura AC, que é antes de Cristo. Por exemplo, os seres humanos aprenderam a produzir o fogo por volta de 10.000 antes de Cristo.
A penicilina foi descoberta em 1928. Então, 1928 é depois de Cristo. A gente não vai usar DC, porque nós já sabemos que é depois de Cristo. Agora, quando for falar, se referir a antes de Cristo, é importante a gente falar em AC. Isso quer dizer que, quando se realizou essa importante descoberta, tinham-se passado 1928 anos do nascimento de Cristo. Aqui nós temos uma reportagem sobre um calendário gregoriano, e se vocês quiserem acessar na casa de vocês, é só copiar esse link aqui na barra do Google e assistir a reportagem. Ao escrever a data dos fatos ocorridos depois de Cristo, não é necessário colocar DC, coloca-se apenas o ano. O nosso calendário está divide o tempo em dia, mês, ano, década, século e milênios. Então, década, 10 anos. Século, 100 anos. Milênio, 1000 anos. Assim, dizer que estamos no ano de 2020 significa que se passaram 2 milênios e 20 anos do nascimento de Cristo. O século é uma unidade de tempo muito utilizada pelos historiadores. Geralmente, ele está escrito em algarismo romano. Século I, século III, século XX e assim por diante. Há duas regras muito práticas para se saber a que século pertence determinado ano. Então, vamos a elas. Então, aqui, ó, a primeira regrinha é essa regra aqui, ó. Vendo? Quando o ano termina em 00, é só eliminá-los e o número que sobrar indicará o século. Exemplo, 1200 corresponde ao século XII. Por que corresponde ao século XII? Porque se vocês observarem aqui, os 2 zeros, eles foram eliminados, cortou os 2 zeros. A mesma coisa em 1900, olha aqui, ó. Cortou os 2 zeros, sobrou século XIX, ok? Vou apagar aqui para vocês não confundirem. Agora, nós vamos à segunda regrinha, que é essa aqui, ó. Quando o ano não terminar em 00, é só eliminar os 2 últimos algarismos e somar um ao número que sobrou. E você terá o século. Por exemplo, 1995. Aí a gente vai voltar aqui, ó. Tá vendo? O ano aqui agora é 1995, então não terminou em 00. Como é que eu vou fazer, professora? É muito simples. Vocês vão cortar os 2 últimos algarismos e vai pegar os 2 primeiros que sobraram e somar com mais um. No caso aqui, 1995, eu cortei o 95, não cortei? Aí sobrou 19, mais um, que é igual a 20. Então, significa que 1995 pertence ao século XX. Gente, tem uma dica para vocês. Lá no vídeo que eu enviei nas 2 últimas aulas, também tem uma explicação sobre séculos. Dá uma olhadinha lá, passa o vídeo mais rápido, né, para não ficar assim assistindo o vídeo todo, dá uma aceleradinha nele, que na hora que chegar na explicação de século, vocês podem assistir e aprimorar o conhecimento de vocês. Sempre vale a pena a gente estar estudando e estar pesquisando, viu? Isso é muito importante. É preciso observar ainda que estas regras são válidas para calcular tanto os séculos anteriores quanto os posteriores ao nascimento de Cristo. Para representar e ordenar os fatos numa sequência cronológica, essa palavra refere-se a tempo, utiliza-se a linha do tempo. Essa linha pode ser construída usando-se qualquer unidade de tempo. Eu posso usar anos, décadas ou séculos. Veja um exemplo de uma linha de tempo que utiliza anos. Perceba como a contagem dos anos aumenta em direções opostas a partir do ano em que Jesus nasceu. Então, aqui está o nascimento de Cristo. Bem no centro aqui da linha do tempo. Beleza? Então, olha só. Quando eu vou contar antes do nascimento de Cristo, eu conto em ordem decrescente. Então, 753 a.C. foi a fundação de Roma. Em 3.500 a.C., invenção da escrita. Quando eu conto depois de Cristo, eu conto em ordem crescente. Em 476, ocorreu a queda do Império Romano.
Em 1500, inventou-se o relógio de bolso. Então, isso aqui é um modelo de linha do tempo. O outro exemplo, desculpem, a borracha ficou perdida aqui. Um outro exemplo, observe a linha do tempo com acontecimentos importantes na vida de uma pessoa. Essa pessoa nós vamos chamar de Cauã. Esse aqui é o Cauã no ano de 2010. Ele nasceu em 2010. Quando foi no ano de 2021, o Cauã ingressou no sexto ano, igualzinho a vocês, tá vendo? Vocês também estão ingressando no sexto ano, no ano de 2021. Depois, em 2028, Cauã fez 18 anos. Em 2040, 30 anos. E em 2080, 70 anos. Então, isso aqui é uma linha do tempo, vocês estão vendo aqui, tá vendo? E ela está em ordem crescente com os acontecimentos importantes da vida do Cauã. Agora nós vamos falar de tempo histórico. O que é tempo histórico? Como se vê, o tempo cronológico criado pelos seres humanos é o resultado de uma convenção, isto é, de um acordo entre eles. Mas os historiadores não se interessam apenas em situar os acontecimentos no tempo. Eles interessam-se também pelas mudanças e permanências que ocorreram nas sociedades humanas ao longo do tempo. Esse tempo relacionado às mudanças e permanências na trajetória dos seres humanos da Terra é chamado de tempo histórico. Então, atenção, as mudanças não vão ocorrer do mesmo jeito e nem do mesmo ritmo em todo lugar. Cada povo tem um tempo e um ritmo que lhes são próprios. Os brasileiros que habitam em cidades com muitos prédios, avenidas largas e luminosas por toda parte, vivem de um jeito e num ritmo muito parecido. Eles vivem no mesmo tempo histórico. A mesma coisa acontece conosco, que moramos em cidades menores. A gente tem um outro ritmo, uma outra forma de vida. A nossa vida é menos agitada, inclusive, do que a vida de quem mora numa cidade grande. Mas nem todos os habitantes do Brasil vivem do mesmo jeito e nem no mesmo ritmo. Os Caiabe, que são os indígenas do Rio dos Peixes, no norte do Mato Grosso, por exemplo, vivem um tempo histórico diferente do dos habitantes das cidades brasileiras. Ao observar o calendário dos Caiabes, a gente percebe que eles organizam a vida deles com base nos acontecimentos naturais. Isto é, desculpe, eles guiam-se pelo tempo da natureza. Então, vamos ver o calendário dos Caiabes. Aqui está o calendário do povo Caiabe, tá vendo? Então, olha como que é elaborado os meses do ano para eles. Nós temos 12 imagens aqui, observem bem. A cheia dos rios, das ovas dos peixes, depois tem o mês da colheita das frutas silvestres, depois vem a roçada do mato bruto, a festa da colheita do arroz, a baixada do rio, que é a primavera, comemora-se o Dia das Mães, a pescaria de linhada, comemora a festa junina, colheita, época das aves e animais, frutas caseiras, tempo de frutas silvestres, primeira chuva, que é a época da plantação, mês das crianças, que é a época da colheita do mel, desbroto das roças, coleta de castanhas e frutas silvestres, milho verde, melancia e castanha. Então, o calendário deles é organizado de acordo com o tempo da natureza, tá vendo? Eu vou ler esse texto de apoio para vocês para a gente encerrar aqui. O interesse pelo mês do sistema de calendário parece residir na relação entre o aspecto natural do mês ligado à lunação, mais ou menos registrado nos diversos calendários. Lunação são as fases da lua, e os aspectos culturais estreitamente dependentes da história. O mês natural deriva da lunação, mas os calendários solares, a origem é mais ou menos posta à parte. No entanto, se conserva uma grande pertinência do sistema do calendário e foi se enriquecendo de significados no decurso da história. Para certos povos, o mês é a humanidade flutuante. O ano não compreende o número preciso de meses. O mês não compreende o número preciso de semanas. É, em resumo, mais ou menos autônomo, independente do sistema do calendário. Este é o caso de algumas populações africanas da Costa do Marfim.
Para os baulês, os meses não têm nome nem ordem, não correspondem ao momento preciso do ano. Não tem sentido perguntar a um baulê quantos meses tem o ano. Os guerês não dividem o mês em semanas, mas em fases da lua. Para certos povos lagunares desta região, há 2 sistemas de meses: o mês lunar, que é agrícola, e o mês do ritual, com um número de dias bem definido, 30, 36 ou 42 dias, que regula a vida social e religiosa. Assim, o mês tem, sobretudo, um caráter econômico, enquanto regula a atividade do trabalho dos campos e da pesca. O mês é ritual. O mês ritual é, por outro lado, essencial para todo um conjunto de cerimônias que tem lugar apenas uma vez no ciclo mensal. Essa incerteza sobre a delimitação dos meses permitiu aos chineses criar, no certo sentido, meios meses, dividindo o ano em 24 seções ou nós, essencialmente meteorológicos, cujos nomes, a partir de 6 de fevereiro, são início da primavera, água de chuva, despertar dos insetos, equinócio de primavera, pura limpidez, chuva de cereal, início do verão, abundância de grãos na espiga, solstício de verão, ligeiro calor, grande calor, início do outono, fim do calor, orvalho branco, equinócio de outono, orvalho frio, queda do gelo, início do inverno, pequena neve, grande neve, solstício de inverno, ligeiro frio e grande frio. Então, são 24 meses com 24 nomes diferentes. Ainda bem que nós temos só 2 meses, né, gente? Seguimos o calendário gregoriano, ok? Agora, aqui nessa página, tem um texto, tá vendo? Tempo histórico e espaço. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão copiar esse texto no caderno de vocês, ele é um texto pequenininho, né? E vão copiar e responder as letras A, B, C e D do texto. Não se preocupem, eu vou mandar o texto à parte na página de atividade, no arquivo da atividade. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham entendido um pouquinho da matéria. Abraços e até a próxima aula.